Estamos nos aproximando ao final do pensamento de Paulo, que trata dos efeitos ou os benefícios da morte de Cristo sobre os seus. Lembre-se que desde o capítulo 5, do versículo 12 em diante, até o capítulo 8, será um tratado de Paulo para diferenciar os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Como que você detecta alguém que ainda está em Adão? Quais são as características dessa pessoa? O que ela faz? Como ela pensa? Como ela reage em relação a Deus? O que ela faz em relação ao pecado? E quais são as características daqueles que estão em Cristo? Quais são os frutos? Quais são as coisas que ele ou ela pratica em Deus? Ele parte para a conclusão, conclamando seus leitores a considerarem quem eles são agora e para quem eles são o que são. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Aqui ele está falando, olha, o que vocês são? Entenderam o que vocês são? Agora, para quem vocês são o que são? Essa é a linha de raciocínio de Paulo. Ele também trabalha dentro dessa dualidade, tudo tendo exposto tudo que eles eram antes de Cristo. Então, até aqui também nós podemos ver esse tipo de abordagem da pessoa de Paulo para a igreja de Roma. Tudo que eles eram antes de Cristo. Isso vai do capítulo 1, 18, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Tudo o que os romanos, os gentios, os gregos ali, os romanos, os judeus eram antes de Cristo. E agora o que eles são em Cristo. Capítulo 3, do 21 ao 31 e o capítulo 6 todo. Este era o quadro de vocês antes da salvação. Todos se desviavam, todos eram inúteis, ninguém buscava Deus, ninguém entendia Deus, não havia nenhum justo. Este era o quadro de vocês, vocês eram alienados, vocês estavam debaixo da ira de Deus, vocês estavam entregues às paixões, como parte do juízo de Deus. Isso é o quadro de vocês antes de Cristo. Agora mudou. Antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês são servos de Deus. Antes vocês estavam alheios e distantes de Deus, agora vocês foram aproximados pelo sangue da aliança, agora vocês participam de Deus, ou com Deus através de Cristo, agora vocês têm paz com Deus. E ele enumera uma lista de bênçãos que nós obtemos através da nossa união em Cristo. Mas ainda assim, dentro desse contexto do versículo 15 até o versículo 23, lembre que Paulo está trabalhando e combatendo um pensamento errado. Qual é esse pensamento? Já que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, então não há nenhum tipo de problema se cometermos um deslize aqui ou ali. Aquela antiga mentalidade. Eu quero usar um exemplo da Escritura para poder trazer melhor aos irmãos com o que Paulo está lidando aqui. Temos um caso nas Escrituras em que pessoas que passaram por um longo tempo debaixo de uma condição demoram um tempo para se desligarem ou perceberem a sua nova condição. Trata-se da nação de Israel quando foi liberta da escravidão e a sua jornada como pessoas livres, mas pensando como escravos. Talvez se você lembra um pouquinho do livro de Números, a gente vai poder detectar isso. Vamos para Números capítulo 11, para poder exemplificar esse pensamento de Paulo. O povo de Israel havia sido liberto por mão poderosa da parte de Deus, com muitos prodígios, com muitos sinais, com provas irrefutáveis do poder e do amor que Deus tem por seu povo. Deus tirou o povo de Israel debaixo do jugo dos egípcios, fez-os atravessar pelo Mar Vermelho, e assim que eles se veem livres, e isso no Velho Testamento é um tipo da salvação, é um exemplo da salvação. O Egito tipifica o mundo dentro dessa questão. Na caminhada cristã, ou nesse deserto que ainda estamos nesse mundo, mesmo como pessoas livres, mesmo não tendo mais nenhum tipo de algoz chicoteando as costas deles, nem impondo trabalhos pesados, eles ainda pensavam como se fossem escravos. Eles ainda carregavam essa ideia de ter aquela rotina de escravo. Um exemplo disso está no capítulo 11,
versículo 4 a 6. Note aqui. E o populacho que estava no meio deles, esse populacho é uma leva de egípcios que saiu junto com os israelitas, egípcios que viram o que Deus fez e resolveram abraçar a fé, resolveram segui-lo também. Só que na caminhada, olha só, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Lembra? O pão que desceu do céu. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante a beridélio. Mentalidade de escravo. Deus dando a comida que vem do céu, Deus suprindo com o que vem do céu e não com o que vem da mão do homem, e eles ainda com essa mentalidade de escravo. Não, nós queremos aquelas coisas antigas, nós queremos pensar e agir da forma antiga, e não, vocês são livres agora, vocês não são mais escravos. Segundo exemplo, Números 13, versículo 27 a 29. Aqui nem todos, dos 12, 10 ainda mantinham a mentalidade de escravos. É o episódio em que os espias são enviados para a terra de Canaã. Números 13, 27 e 29 é o relatório dos espias. Diz assim, Números 13, 27 e 29. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite, mel, e este é o fruto dela. Ou seja, Deus não mentiu. O que ele disse que havia na terra, de fato, há, mas há um problema. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aquela mentalidade de que eles eram impotentes diante de Deus. O que eu quero trazer aqui é a despeito de tudo o que eles viram Deus realizar, eles não estavam pensando como livres, mas sim como pessoas ainda escravas. Voltando para Romanos capítulo 6, é basicamente isso que Paulo está trabalhando aqui. Olha, vocês precisam entender o que vocês são agora. Vocês precisam, entre aspas, cair na real o que Deus realizou na vida de vocês e compreender plenamente já o que Ele fez, para que vocês entendam o que Ele vai fazer. Então, a primeira parte do nosso sermão nessa noite, no versículo 22, trata do que somos agora. O que eu e você, que professamos a fé em Cristo, somos aos olhos de Deus. É importante você entender a posição que Deus diz que temos, a fim de que desfrutemos dos efeitos dessa posição no nosso dia a dia. Versículo 28 diz assim, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Note, agora, nesse exato momento que vocês já estão em Cristo, vocês não podem pensar e agir como vocês eram ou estavam antigamente. Essa mesma expressão agora, com essa ênfase, aparece no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está chamando a atenção para o presente da obra de Deus. Não o presente como um ato dado, mas um tempo. O tempo do agora, do que Deus está realizando. Ele quer mostrar, olha o contraste do que vocês eram e o que vocês são agora em Cristo. Então, o que somos agora? Duas coisas. Primeiro, nós somos pessoas libertas do pecado. Nós não somos mais pessoas escravas e debaixo desse jugo do Senhor pecado. Pela graça de Deus, fomos libertos e soltos da amarra do pecado. Significa que agora demonstramos essa liberdade pela obediência a Deus. O que marcava a nossa escravidão era a nossa desobediência a Deus. O que marca a nossa liberdade do pecado é a obediência a Deus.
Deus quebrou os grilhões que prendiam a nossa vontade, a fim de que escolhamos a justiça ao invés da injustiça. Isso está no versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes dados. Eu não sei quem de vocês pôde acompanhar ou está acompanhando o curso de liderança na Fiel, treinamento de líderes, e essa semana saiu um videozinho pequenininho de um teólogo brasileiro chamado fugiu o nome dele. O Geraldo conhece bastante. Fugiu. Ele estava dando uma explicação sobre qual é a diferença da vontade que Adão tinha para a vontade dos descendentes de Adão. Então, nós, de certa forma, temos a mesma vontade que Adão tinha antes da queda. A única diferença é que a vontade de Adão era livre e a nossa não. A vontade de Adão era livre porque ele poderia escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, tendo como influência única a justiça que Deus o criou. Lembra que Adão foi criado justo, reto. Então essa era a liberdade de Adão. Adão poderia escolher livremente porque não havia nenhum aspecto negativo de escravidão. Assim que Adão pecou e caiu, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou escravo do pecado, mantendo a sua vontade, porém escravo. Quando eu digo por vontade, você escolheu vir à igreja hoje. Você escolheu a roupa que você está vestindo. Você tem as suas preferências a respeito de Bíblia, de livros, a respeito de pensamentos teológicos. Isso é a simplicidade do que eu posso trazer sobre vontade. Mas a diferença é que a nossa vontade agora está intimamente ligada à condição do nosso coração. E para que houvesse algum tipo de resposta adequada destes que são descendentes de Adão para o convite do Evangelho, o que é necessário para que uma vontade que é escravizada por um coração pecaminoso possa responder positivamente para o Evangelho? Alguém com poder maior. Alguém com poder tal que possa nos libertar, como Ele nos fez, como Ele fez, Ele nos libertou dessa escravidão do pecado, nos dando a condição de não mais sermos escravizados pelo pecado, nem termos as nossas decisões sumariamente afetadas por causa do pecado, mas agora, como Ele diz no versículo 22, transformados em servos de Deus. E depois nós vemos no versículo 18, uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça, mas a palavra é escravos. Agora as nossas decisões são afetadas e são influenciadas pela justiça de Deus. E é isso que Paulo está tratando aqui. Agora, porém, libertados do pecado. Como que isso se dá? Quem que nos libertou e o que é essa libertação do pecado como o Senhor? Isso é visto de maneira máxima nas decisões que tomamos. Porque hoje, como cristão, você não escolhe todos os dias as mesmas coisas que você escolhia quando você era pequeno. O que te impede de fazer isso? O que causa que você não tenha aquela vida que você tinha antes de Cristo? É porque a sua mente mudou? É porque você não quer que o seu testemunho seja manchado diante dos irmãos? Ou porque simplesmente você não quer mais isso? E quem produz isso em você? Deus. Agora, esta é a visão e esta é a posição que temos diante de Deus. Ele nos deu vida. A forma dele nos libertar da escravidão do pecado é nos dando vida em Cristo. Deu para compreender essa questão da vontade? Adão, ele era livre. Adão, ele poderia escolher livremente, mas depois da queda nós somos afetados por causa da decisão de Adão, e todas as decisões que tomamos levam em conta a influência ou a condição do nosso coração. Se no momento da nossa decisão o nosso coração estiver inclinado para Deus, serão decisões justas, santas, nós vamos produzir os frutos que Deus espera. Mas se no momento das nossas decisões nós estivermos frios, distantes, conforme até diz em Hebreus 3, endurecidos pelo pecado, cegos por Satanás,
as nossas decisões serão aquilo que não agrada. A segunda questão que Paulo aponta aqui, o que somos agora, é que não somente fomos libertados do pecado, mas Ele também nos transformou em servos de Deus. Deus, ao nos criar novamente em Cristo, Ele o faz para o seu serviço. Efésios 2,10: pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele não somente, olha, eu estou libertando vocês sem propósito nenhum. Eu estou tirando os grilhões do pecado, eu estou afastando esse antigo Senhor que vocês tinham, eu estou colocando Cristo como o novo Senhor das vossas vidas, para que vocês não façam nada. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está mais uma vez fazendo um paralelo. Assim como vocês foram muito frutíferos para o pecado, entregando os vossos corpos e hoje recebendo a vergonha dessas coisas, Deus, Ele também nos fez servos de sua justiça, a fim de que vocês se entreguem também a Ele e frutifiquem para a glória dEle. Ser servo de Deus significa estar a serviço de Deus. E eu tenho que dizer aos irmãos, começa na casa de Deus. Eu sei que muitos tentam correr servindo lá fora, mas se você não serve na família, ou um pedaço da família onde você está inserido aqui, eu posso classificar como aquele texto de Timóteo ou de Tito, né, que quem não serve ou não cuida da família é pior que o incrédulo. Eu não estou promovendo ativismo, e eu não quero que você saia a partir de amanhã fazendo todas as coisas aqui na igreja. Mas se a sua ideia de servir a Deus não começa aqui, entre os irmãos, entre o corpo de Cristo que aqui se reúne, alguma coisa está errada. Entre os membros que Deus tem colocado aqui para que nós possamos edificar uns aos outros, podemos servi-lo com os dons que Ele nos concedeu. Romanos 12. Dons de ensino, de misericórdia, de contribuição, de liberalidade, de liderança, de pregação, de ensino. Deus, Ele nos tem capacitado para a edificação do seu corpo em amor. Nós podemos servi-lo dessa maneira. Nós podemos servi-lo com o nosso tempo, dedicando-nos. Senhor, aqui está, eu tenho tempo para fazer isso para o Senhor, e eis-me aqui. Nós podemos servi-lo com as nossas posses e etc. Mas a palavra servo não demonstra inutilidade. A ideia de alguém que está a serviço de outro não carrega a ideia de ficar sentado simplesmente. Tenha isso em mente. Não é só vir à igreja. Você pode alimentar, mas lá fora eu faço muita coisa. Amém, mas como que isso não reflete aqui dentro? Como que isso não reflete entre nós? Como você abençoa tantos lá fora, mas os que estão aqui próximos de você todo domingo não recebem nada? Lembre-se disso, nós somos também transformados em servos de Deus. Para o que nós somos o que somos agora? Ou para quem somos o que somos agora? Segunda parte do versículo 22. Não somente fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, mas o propósito que Paulo aponta: tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Visto que agora somos pessoas livres, sem o peso do pecado domando as nossas decisões e transformados em trabalhadores, servos em nome do Senhor, e para o Senhor devemos ter algum tipo de fruto com essa posição. Não basta somente falar eu sou, mas essa posição deve gerar algum tipo de fruto. Conforme nós vemos no tempo da liturgia, João 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Cristo está falando aos discípulos primariamente o seguinte: olha, não foram vocês que me escolheram como vosso rabi. Não foram vocês que me escolheram como vosso mestre aqui. Pelo contrário, eu vos escolhi e apontei, e ordenei, e designei para que vocês produzam fruto. Mas sejam frutos que permaneçam, frutos que durem. E isso redundará em aceitação das nossas orações diante de Deus. Tendo trazido isso para o contexto, todos aqui também se dizem discípulos de Cristo. E nós sabemos também que por mais que nós tenhamos escolhido a Ele, nós sabemos que Ele nos escolheu antes de tudo. E ao nos escolher antes de tudo, conforme Efésios 1,4 diz,
E Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, o qual nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele não nos escolheu a esmo ou para qualquer coisa menos, senão para o serviço da pessoa dele, mas principalmente para a santificação. 3 coisas, 3 etapas que nós devemos ver aqui para o que somos agora. Primeiro, tendes o vosso fruto. O termo fruto aqui, ele carrega a ideia de conduta ou procedimento. Então, a primeira coisa que Paulo fala, olha, o vosso procedimento vai ser visto dessa maneira. Como que você vai ser detectado, diagnosticado, visto como uma pessoa livre? Pelo vosso procedimento. A sua conduta vai demonstrar, vai deixar claro se você é um escravo do pecado ou se você é uma pessoa livre em Cristo. Um exemplo disso, Colossenses capítulo 4, versículo 6. Como que o fruto com a ideia de conduta. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Como a nossa conduta pode demonstrar a nossa ligação com Cristo? Diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Um outro texto é Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Fruto na ideia de conduta. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Este fruto é um produto da graça de Deus através do Espírito Santo, formando Cristo em nós. João 15, 5. Este fruto, mais que nós praticamos, nós obedecemos, nós não devemos esquecer que é um produto da graça. É a ação do Espírito Santo formando a pessoa de Cristo em nós. João 15,5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. O que evidencia que estamos em Cristo? Como que a nossa conduta evidencia que fomos libertos, fomos transformados em servos de Deus? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Este fruto, essa conduta, ela aponta para uma segunda etapa do que Paulo diz no capítulo 22, versículo 22, capítulo 6 de Romanos. Tende o vosso fruto para o alvo, o fim, para a santificação. Santificação aqui, ele não somente tem aquela ideia da separação, da consagração ou da ausência do erro, mas nesse contexto a ideia da santificação é o caráter que é santo. A nossa conduta, conforme mais vai sendo produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas, mais transforma o nosso caráter. E por isso é um engano. Como as pessoas se enganam com isso? Em limitar a vida cristã somente aquilo que as pessoas podem ver externamente. Quando há uma preocupação tremenda com o que os outros vão achar do seu exterior. Quando no interior o próprio Cristo diz: está cheio de rapina, está cheio de morte. Há muitos e muitos que se enganam achando que podem caminhar com Deus se limitando somente ao exterior. Eu vou manter o exterior. Quando eu digo para o exterior, eu estou dizendo aquelas coisas que fazemos para que as pessoas não venham encher a nossa paciência na igreja. Aquilo que fazemos para que as pessoas continuem pensando algo bom de nós. Mas nós sabemos que interiormente não há nada bom no sentido da inclinação para a obediência a Deus. O que
Deus está fazendo é uma obra de dentro para fora. E os religiosos acham que de fora para dentro vão poder fazer qualquer coisa. Mas o que Paulo está falando, uma vez que a vossa conduta cada vez mais é transformada pela pessoa do Espírito Santo, trazendo semelhança com Cristo, você, João Vitor, vai ser mais parecido no caráter de Cristo. Você vai ser visto mais parecido com Cristo. Quando diz, tende o vosso fruto para a santificação. Fruto que produzimos, o que é produzido pela obediência a Cristo, visa cada vez mais a transformação, a conformação do nosso caráter ao caráter de Cristo. Dois textos, Gálatas capítulo 4, versículo 18 e 19. Tem uma expressão muito interessante que Paulo usa aqui no contexto aos Gálatas, que pode nos ajudar a entender melhor isso daqui. Gálatas capítulo 4, versículo 18 e 19. Ainda ele estando com os Gálatas, a respeito dessa debandagem, da graça para a lei, do favor para o mérito, ele faz a seguinte declaração no versículo 18: é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, porque de novo sofro as dores do parto, e essa é a expressão que eu gostaria de ressaltar, até ser Cristo formado em nós. Tende o vosso fruto até ser Cristo formado em vós. E o outro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Vamos tentar construir um pensamento de Paulo desde o versículo 15. Não somente ninguém vai alimentar a ideia de que continuar dominado pela carne vai trazer mais glórias a Deus, mas também ninguém vai alimentar a ideia de que porque Deus é um Deus tão gracioso e o que está sobre nós é a lei do Espírito da vida e não aquele conjunto de regrinhas que nos conduz à escravidão, a pessoa não vai viver se conformando ou se satisfazendo em um pecadinho aqui ou outro. E por que isso não vai acontecer? Porque há um novo Senhor na casa. Não somente há um novo Senhor, mas há uma graça que agiu na vida de vocês de tal maneira que essa graça não vai deixar que vocês sejam o que vocês eram antes de Cristo. E a evidência de que essa graça está operando em vós é uma inclinação à obediência a Deus de tal maneira que os frutos seguirão para a santificação e por fim a santificação demonstrará a vida eterna que vocês receberam no momento em que creram em Cristo. Versículo 22 ele diz: agora porém libertados do vosso pecado, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora, vamos pensar no agora e no depois. Agora, o que essa vida eterna significa? Esta vida eterna trata-se da qualidade de vida que podemos experimentar em Deus. Uma vida abundante cuja a única fonte de sustento e alegria dessa vida é Deus. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham uma vida e a tenham em abundância. Não é em abundância de riquezas, nem em abundância de saúde, nem em abundância de bens, como alguns distorcem hoje, mas em abundância de comunhão com Deus. Se os irmãos lembrarem Romanos 5:1, a primeira coisa que ele lista dessa justificação que Paulo fala a respeito da ação de Cristo em nosso favor e diante de Deus é: justificados, pois mediante a fé temos paz. E quem que hoje quer viver sem paz? Há muitos que correm atrás da paz, há muitos que matam para que tenham paz, há muitos que roubam para ter paz, há muitos que fazem muitas coisas esquisitas para terem sua paz, mas no final todos querem ter paz. E a qualidade dessa vida eterna, a primeira coisa que eu quero enfatizar é paz com Deus. Cristo diz: deixa-me dar. A primeira coisa que nós devemos entender é que quando temos esse laço com Deus unido, fechado, selado por causa do sangue de Cristo,
a confiança e o que inunda o nosso coração é paz. Por exemplo, em Filipenses 4, 5, 6 e 7, quando Paulo está falando, olha, não fiquem ansiosos, vão orar, vão clamar a Deus, apresente diante de Deus as suas petições, mas sempre já agradecendo a Ele por tudo que Ele vai fazer, e a paz de Deus. É a primeira coisa que Ele promete, a paz de Deus. Esta vida é marcada pela abundância da alegria e da paz com Deus. A qualidade de uma vida realmente abundante que não está atrelada e dependente a nada debaixo do sol. Sim, e única e exclusivamente vida da parte de Deus. Mas e no futuro? Se estamos gozando disso agora, a graça vem trabalhando em nossas vidas, a influência de Cristo se torna cada vez maior sobre as nossas vidas, a nossa conduta vai sendo demonstrando em frutos que vão crescendo, que vão permanecendo. Estes frutos trabalham cada vez no nosso caráter, na santidade de Cristo, e isso cada vez mais evidencia que nós recebemos essa vida eterna, que nós estamos desfrutando dessa vida eterna. João 17,3, esse eu sei que os irmãos têm decor. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Não pense somente no termo eterno, mas lembre-se que antes de eterno veio o termo vida. Nós não só vamos existir para sempre, mas teremos uma qualidade eterna, e essa qualidade vem de Deus. Depois, essa vida a longo prazo também resulta no dom, no presente de Deus. Aqueles que aqui gozaram dessa qualidade de vida, então terão pleno acesso a ela em Deus por toda a eternidade. Por isso no versículo 23 diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pagamento de Deus para esses que estão crescendo, que estão progredindo, não por mérito, mas por efeito da ação de Deus em suas vidas, é a vida eterna. Não é somente a qualidade de vida aqui, mas é a presença daquele que nos dá vida por toda a eternidade. A essa altura do campeonato, o que nós perguntamos é, você tem vida eterna? Você está satisfeito? Você está satisfeito? Você vê frutos? E não é errado você dizer que você tem produzido frutos, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você tem satisfação? Você consulta o seu travesseiro quando você deita e pensa nas coisas de Deus e, sim, eu sou um miserável. Sim, eu sou pior que os 10 leprosos, mas Cristo me aceitou. Isso me dá uma paz tremenda. Fui aceito pelo Senhor. Fui limpo pelo Senhor. Fui declarado justo pelo juiz por causa do sangue. E isso me anima tanto que Deus está mudando a minha vida, porque eu sei dessas verdades, que essas verdades permeiam o meu coração, que essas verdades estão sempre pairando a minha mente. O que os outros falam de mim não me enche mais os olhos, ou não me atrai mais do que o que Deus acha de mim em Cristo. Eu estou plenamente satisfeito, eu estou plenamente convicto, e eu estou plenamente seguro de que nenhuma opinião aqui na terra pode ser maior ou melhor do que a opinião que Deus tem de mim na pessoa do seu Filho. E por causa disso eu descanso. E por causa disso que os outros acham não me afeta muito. O que acham é se simplesmente estão vendo Cristo em mim. Isso me preocupa, se estão vendo Cristo em mim não mais do que acham e deixam de achar. Eles sempre vão falar a verdade, porque eu sim sou um pecador. Eles sempre vão achar o erro, e de fato o erro vai estar lá porque eu sou um pecador. Mas o meu advogado sempre vai emitir uma nota de nada consta diante de mim. Lembra essa nota que às vezes é emitida juridicamente? Põe seu CPF lá num determinado site, ó. Declaramos que a respeito do João Victor Pereira, nada consta nas instâncias tal. Celestialmente falando, Cristo sempre está emitindo nada consta em nosso nome. E a razão disso é porque Ele está lá. E enquanto Ele estiver diante do Pai lá, nós estaremos. E
cientes de que Ele nunca sairá de lá, para sempre estaremos com Ele. Que isso anime o teu coração a obedecer, não pelo temor, mas pelo amor. A realmente lutar pela santificação, a fazer guerra contra a carne, a deixarmos de ser violentos com os demais e ser violentos com o nosso próprio pecado, a fim de que possamos desfrutar mais desse privilégio de ter a vida de Cristo em nós. Que as pessoas vejam as nossas boas obras, que as pessoas vejam os nossos frutos e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Deus, se temos qualquer progresso, é fruto da Tua graça, que opera em nós, tanto querer como realizar segundo a Sua boa vontade. Sabemos que ainda não recebemos a glorificação do nosso corpo, mas cremos que essa promessa se cumprirá, porque já temos desfrutado no nosso dia a dia inúmeras outras promessas do Senhor, especialmente a que advém do Evangelho de termos paz com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizarmos estas verdades e andarmos com o conhecimento que já temos a respeito do que Tu fez, Tu realizastes em nosso favor e também em nosso intermédio. Que Tu leves cada um debaixo da Tua proteção. Obrigado por esta noite, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.